Você já parou para pensar o porquê você está aqui hoje? Eu acredito que a maioria das pessoas vivem pensando, tentando encontrar qual é o seu propósito. E eu acredito que todo mundo tem um propósito. Mesmo que pareça difícil e bem confuso, todas as pessoas têm um propósito. É por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre isso, sobre o propósito. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Emily Hanna, psicanalista integrativa. E antes de continuar, já deixa sua curtida aqui no vídeo para eu saber que vocês estão gostando e continuar com a série de vídeos. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, uma história que na verdade começou antes mesmo de eu nascer. Os meus pais, eles tiveram uma filha antes de mim e ela nasceu bem, saudável, mas descobriram que ela tinha um problema no coração. E ela teve que ir para o hospital para fazer os exames e tudo mais, e teve que entrar para uma fila de transplante. Infelizmente, ela não resistiu. Meus pais perderam a minha irmã com 1 aninho de idade. E depois, quando eu nasci, a minha mãe começou a fazer muitos exames para ver se eu tinha algum problema ou não, e nunca tinha dado nada. E aí, depois nasceu minha outra irmã mais nova, também fizeram exames nela, nunca deu nada. Até teve uma época, né, que minha mãe falava, elas nunca tiveram nada, então não tem mais necessidade de ficar fazendo exame. E aí a gente parou de ficar indo no médico com tanta frequência. Mas quando eu fiz 8 anos de idade, eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a sentir uma falta de ar. A minha família, a gente tinha feito uma viagem pra praia. E aí lá nessa casa de praia eu comecei a me sentir muito mal, muito mal. Uma dor no peito, falta de ar e dor no estômago. A minha mãe achou que poderia ser alguma coisa da casa e me levou para dormir no quarto. No carro, desculpa. A gente foi dormir no carro e não melhorava, não melhorava, não melhorava. E a gente foi pro médico. Chegando no médico, o médico fez os exames, falou que não era nada, que era só uma dor de estômago para eu tomar um chazinho da vovó e voltar para casa, que tava tudo bem. Fomos para casa e minha mãe falou: não é só isso, minha filha não tá normal. Vou levar ela em outro médico. E aí nós fomos em outro médico. Chegou lá, os médicos examinou assim superficialmente. E aí eles falaram que eu não tinha nada. Aí minha mãe falou: não, eu não vou embora enquanto vocês não fizerem pelo menos um raio-x, alguma coisa na minha filha. Aí o médico falou: tá bom, vou fazer um raio-x só pra vocês voltarem pra casa tranquilas. Nós fomos fazer o raio-x. Quando chegou o resultado do raio-x, o médico se assustou, porque o meu coração estava pegando o meu tórax inteiro. Quando ele viu o meu exame, né, aí pediu outros exames e encaminhou a gente diretamente para o INCOR, que é o Instituto do Coração, que fica em São Paulo. Chegando lá, eles direto já falaram que teriam que me internar para poder descobrir, né, o que estava acontecendo comigo. E aí eu já fiquei internada direto. Ali naquele momento eu ainda não entendia direito o que estava acontecendo, mas eu imagino a dor dos meus pais de terem que passar por isso novamente, que já tinham passado com a minha irmã. E foi no mesmo hospital que tinham passado com a minha irmã. Depois de fazer todos os exames, os médicos falaram que eu também teria que passar por um transplante. Tem toda a parte burocrática do plano de saúde para aceitar e tudo mais, né? Mas enfim, consegui entrar na fila de transplante. E na fila existem uma ordem de prioridade. Então tinha muitas outras pessoas na minha frente dessa fila de transplante. E após a minha internação, eu fui tendo uma piora muito rápida. Chegou uma situação que eu não tinha mais força para fazer nada sozinha. Eu não conseguia levantar o meu braço sozinha, não conseguia pentear o cabelo, não conseguia fazer nada. Eu só ficava deitada e estava ali só por conta dos aparelhos mesmo que estavam me mantendo viva ali. Os médicos chegaram para minha mãe e falaram que eu não ia aguentar mais muito tempo. Aí falaram que eu só tinha mais ou menos uns 30 dias de vida, que depois disso eu não ia aguentar mais e eles iam ter que acabar desligando os aparelhos. E minha mãe guardou isso pra ela, não contou pra ninguém, e ficou aguardando passar esse tempo. E quando estava chegando próximo desses 30 dias, ela chamou a minha avó e foram para casa para orar. Porque antes, quando minha mãe tinha perdido a outra filha, ela falou que Deus tinha falado para ela que ele ia levar essa, mas que a próxima seria dela, que ele não ia levar. E ela foi cobrar isso de Deus. Então ela, minha avó e muitas outras pessoas que estavam ali junto com a gente em oração também, nos sustentando, foram orar assiduamente
falando, Deus, você tinha falado que não ia tirar minha filha, faz o seu milagre aí, porque você falou que não ia levar ela. E depois dessa oração, né, que elas fizeram, quando minha mãe já estava na UTI comigo novamente, a gente estava na cama, como sempre, e aí a médica chegou da porta da UTI, olhou pra minha mãe e só fez assim, ó, um joinha, um sinal pra ela. E ali naquele momento ela já tinha entendido que o coração tinha chego pra mim. Falei, tinha muitas pessoas na fila, na minha frente, mas o coração não foi compatível com as outras pessoas, ele foi compatível pra mim, porque tem muitos fatores, como o tipo sanguíneo, o tamanho do coração, que diz se o coração é compatível ou não com cada pessoa. E aquele coração veio exatamente pra mim. A gente ficou muito feliz, porque eu ia fazer o transplante, ia conseguir fazer a operação. Mas também muito nervoso, com muito medo, porque eu ia fazer um transplante e era uma cirurgia perigosa, né? Não é qualquer coisa. Então nós ficamos muito nervosos, mas muito felizes também pela cirurgia. E durante a cirurgia, foi uma cirurgia muito demorada, minha família ficou lá apoiando, aguardando, né, o término da cirurgia. E após a cirurgia, foi tudo um sucesso. A cirurgia foi um sucesso, os médicos falaram assim, que quando colocaram o coração, ele já começou a bater sozinho. Muitos corações, quando é transplantado assim, primeiro tem que dar aquele choque para o coração voltar a bater. E o meu, eles falaram que não precisou. Na hora que eles colocaram o coração já começou a bater sozinho. E aí minha recuperação também foi maravilhosa. Eu me recuperei muito rápido. Eu ainda tive que ficar um tempo na UTI, porque tinha que ter todo um acompanhamento, assim, bem rígido. Mas minha evolução foi muito rápida. Então depois eu já pude subir pro quarto. No quarto eu também tive que ficar tendo acompanhamento, fazendo exame sempre, porque tinha que ver se estava tudo bem com o coração, se estava tudo bem com o meu corpo, se o coração estava se adaptando bem a mim, se eu estava me adaptando bem a ele, né? Então a gente ficou um tempo ainda internada após a cirurgia, tendo esses cuidados. Porque a partir do transplante, eu tive que começar a tomar vários medicamentos, e alguns desses medicamentos são para diminuir a minha imunidade. Então, eu tenho a imunidade mais baixa do que as outras pessoas, porque se a minha imunidade ficar muito alta, o meu corpo pode atacar o coração, porque é um corpo estranho, ele não faz parte de mim. E é pro resto da vida. Tenho que continuar tomando essa medicação para baixar minha imunidade para a vida toda. E após esse transplante, eu comecei a pensar em como eu era abençoada por ter tido uma nova chance de viver. Deus tinha me dado essa nova vida, não era à toa. Tinha que ter um propósito para isso. E eu comecei a querer visitar as pessoas que estavam internadas no hospital para poder mostrar para elas, né, levar esperança, mostrar que eu era uma criança que tinha passado pelo transplante, que tinha conseguido, que poderia acontecer a mesma coisa com elas, né, que elas poderiam conseguir vencer também, para tentar levar algum alívio para essas famílias. Mas, como eu tinha a imunidade muito baixa ainda, o primeiro ano é um ano, assim, muito difícil, que tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisinha pode dar algum problema, então os médicos ficam muito em cima, assim, para não deixar acontecer nada pior. Então, eu não pude ter esse cuidado com essas pessoas, com essas famílias, né? Os médicos não deixaram, porque eu tinha acabado de receber alta, estava com imunidade muito baixa, então o hospital não era um lugar bom para eu estar. Então, eu não pude fazer o que eu tive vontade de fazer naquele momento. E por muito tempo eu quis fazer esse trabalho, né, de ir nos hospitais para tentar levar esperança para essas famílias, mas eu fui barrada muitas vezes de fazer isso. E eu fui crescendo, com o tempo eu fui pensando que eu tinha que ter um propósito, mas eu não sabia direito o que era, o que eu deveria fazer. Mas tinha que ter um propósito nisso, não era à toa, né? E eu sempre fui uma menina, assim, muito quieta, sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Na época de vestibular, eu pensei em fazer psicologia.
Mas isso também me foi barrado. Muitas pessoas me falaram para eu não fazer, porque não dava dinheiro, não era uma profissão boa, só atendia doido, e que os psicólogos acabavam ficando doidos também. E aí acabou que eu segui essas pessoas e não fiz o que eu gostaria de fazer. Eu fui para uma outra área, fiz biomedicina e tentei trabalhar nessa área, mas vi que não era isso pelo que o meu coração queimava. Então, mais pra frente, eu comecei a fazer terapia e a psicóloga me mostrou, né, que não era ruim fazer psicologia, que eu tinha que fazer sim o que era o meu sonho, aquilo pelo que o meu coração queimava. Então, eu fui e me formei em psicanálise. E hoje eu tô aqui, sou psicanalista integrativa, para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito, ajudar as pessoas a se encontrarem, se enxergarem e ver que a vida não é à toa. A vida tem um propósito. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, que pareça que não tem saída, que é desesperador, você acha que não tem mais jeito, eu digo para você, tem jeito. Eu quase morri e eu tô aqui hoje contando a minha história. Então, você também tem jeito. Não precisa ficar desesperado, eu tô aqui para te ajudar. E hoje eu tô aqui com esse canal para mostrar para você que eu tive um recomeço e que você também pode ter o seu. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo para eu saber que alguém se identificou com a minha história também. E continua assistindo os vídeos, porque eu vou gravar vários vídeos falando sobre vários assuntos muito legais. E se você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho dessa história, compartilha, que você pode estar levando esperança para as outras pessoas. E continue no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando eu postar mais vídeos, que nos próximos vídeos eu vou falar sobre motivos para se fazer terapia. Tchau, beijinhos!